O caso Marielle Franco finalmente teve seu desfecho, tanto jurídico quanto político, e, como é esperado, a Globo bajula Lula. Mas o seu texto destoa da realidade. A esquerda não ajudou. Na verdade, só atrapalhou. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Bom, antes de começar esse vídeo, não se esqueça, vamos alcançar o maior número de pessoas, então curta, comente e compartilhe. Muitos podem criticar o regime militar, contudo, é inegável que o Rio de Janeiro nunca mais foi o mesmo desde a saída dos militares do cenário político. Embora eu jamais defenda um regime militar, pois a normalidade democrática não deve depender das Forças Armadas, o ciclo seguinte destruiu o Rio de Janeiro. E mesmo com o sonho da esquerda estabelecido no Rio de Janeiro, o exército é sempre aquele que salva. A cidade maravilhosa perdeu muito dos seus encantos ao se aproximar de um modelo mais anarquista. Podemos chamar de Haiti brasileiro. O país que passou por ciclos de desastres geológicos foi atingido por um mal ainda mais devastador: a política da corrupção. Os líderes, sem conseguir unir a população através de um pacto federativo, sucumbiram diante a organizações criminosas que visavam construir um poderoso narco-estado. A fórmula: empresários mal intencionados, milícias armadas e um judiciário corrupto. No Voz da América, um texto chama a atenção ao falar das peculiaridades entre três aliados históricos de Lula: Venezuela, Nicarágua e Haiti. Enfraquece o Estado de Direito e promove a impunidade dos poderosos e dos criminosos, em detrimento das pessoas e do bem comum. Sobre o ranking das Américas, ou seja, todas, Norte, Central e Sul, ele ainda afirma: ao longo da última década, apenas a Guiana e a República Dominicana melhoraram as suas pontuações, enquanto a grande maioria dos outros países estagnou ou deteriorou-se significativamente. Neste contexto, é curioso que o país que tem um exagero de democracia, segundo os petistas, queira agora atacar o seu vizinho, a Guiana. Esse estado com um exagero de democracia está criando a saga Venezuela, criando estados onde eles não existem. Quem diria que o país se tornaria um expert em geografia política, redefinindo fronteiras com um simples estalar de dedos. É meu e ponto final. Qual será a próxima aula da esquerda? Democracia à moda venezuelana, onde a democracia é o que eu digo e não o que você pensa? E foi assim que o Rio de Janeiro, quer dizer, o Haiti, virou terra de ninguém. No Rio de Janeiro, a violência tomou proporções que transformaram a cidade em piada nacional e internacional. No último ano, um morador no Rio foi assaltado 2 vezes no mesmo dia. A cena filmada foi ridícula. Ao sair da delegacia, o cidadão foi abordado por um criminoso, mas só tinha uma folha de sulfite A4 nas mãos. O boletim de ocorrência, que usou para mostrar ao assaltante que já havia sido assaltado. É lamentável observar que tanto o Estado quanto a capital, cujo símbolo nacional é o Cristo Redentor, tenham se tornado apenas mais um exemplo de um experimento socialista fracassado. Neste contexto, o Cristo, que também é símbolo de paz e redenção, deve lamentar profundamente a violência e a corrupção que assolam a cidade abaixo de seus pés. A vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada em 2018 e não em 2019, como sugeriram alguns jornais, foi usada politicamente ao longo dos anos.
O tabloide de esquerda, ao ser confrontado com a verdade, reagiu com total militância com textos sem contextos e mentiras no caso da Preta Gil. O programa CQC editou o quadro de perguntas, mas Bolsonaro havia gravado tudo. Na época, o próprio ministro Barroso criticou o programa. Reitero, como já fiz em outras ocasiões, o quanto considero lamentável o tipo de debate público no qual, em lugar de focar no argumento, o interlocutor procura desqualificar moralmente o adversário. Diante de reiteradas campanhas difamatórias, em 2024, procura-se o Barroso de 2015. A Globo, a maior emissora do país, que também praticou de forma mais rebuscada campanhas difamatórias, deu uma bajulada com o desfecho das investigações. Sem contar a história, ela alegou que Lula acertou. O que o PT conseguiu fazer, Bolsonaro também tentou fazer. Ou seja, fidelizar o caso Marielle Franco. Bom, é claro que fidelizar nunca é bom. Mas no caso do Rio de Janeiro, ou seja, deixar na mão do Rio de Janeiro, a fidelização seria o chamado menos pior, ou corretamente falando, menos ruim. A fidelização gerou frutos, mas foi derrubada por ação da esquerda. Na época, Freixo comemorou a derrubada da fidelização pelo STF. Uma postagem em contrassenso a outras onde defendeu a fidelização. Na verdade, tudo depende do tom político. Freixo é muito volátil quanto às suas posições. Neste caso, é curioso que a Globo não use o próprio O Globo antes de escrever uma matéria. Em 2023, o Globo publicou: caso deveria ter sido fidelizado o quanto antes, diz Raquel Dodge sobre assassinato de Marielle e indícios sobre Brazão. Ex-procurador-geral da República, à frente do cargo na época do assassinato da vereadora, diz que novas suspeitas sobre Domingos Brazão não a surpreenderam. Em resposta ao Globo, Dodge afirmou que denunciou Brazão ao STJ em 2019. Naquela época, já havia indícios de que ele participara do crime em si. E eu suspeito que, agora, é o que está voltando ao STJ. Em 2019, Raquel Dodge havia pedido a investigação dos irmãos Brazão. Entretanto, a esquerda atrapalhou todo o processo. Isso aconteceu porque havia uma narrativa na época que foi alimentada pela Globo após o depoimento de um porteiro, que mais tarde foi pego na mentira. Ninguém da esquerda parecia interessado em descobrir a verdade. O importante naquela época era tentar ligar Bolsonaro ao crime. Ou seja, a esquerda usou politicamente Marielle Franco. Bom, isso é um fato incontestável, na minha opinião. Afinal, havia dezenas de elementos ligando Brazão ao crime, mas não houve críticas contra ele na época, ao contrário do que acontecia com Bolsonaro. Bom, seria porque ele possuía um histórico apoio ao PT e à esquerda? No final, a motivação do crime foi uma briga muito semelhante àquelas ocorridas no Haiti. A questão agora é: o Brasil do futuro vai desejar combater o crime? Ou já vamos começar a transição para um Haiti brasileiro, cujas políticas públicas são aquelas que favorecem o crime organizado? Afinal, Lula fala muito de Marielle, mas fala muito pouco sobre o que levou à sua morte: o crescente crime organizado. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.